animada, tão animada, animada, animada. Eu também, Filipa. Semana que vem, semana que vem. Vamos para a escola. Oh, sabe, eu tô toda curiosa. Por quê? Ai, eu quero saber quem vai ser meus professores. Eu queria saber quem vai ser... Será que você vai ser da minha turma? Tomara, minha Márcia, da sua classe. Olá, Aninha! Oi, tia Felipa! Que alegria! Sim! Encontrá-las! É, nós estamos alegres por 2 motivos. Quais? O primeiro é que a gente tá te vendo. Ai, que bom! Estávamos com saudade, tia. E o outro é que semana que vem a gente começa na escola. As outras aulas. Ah, e olha só, assim como vocês, todas as crianças que assistem aqui a TV Polo. E você, criança que está aqui conosco, é uma alegria muito grande tê-la aqui na tenda de histórias da TV Polo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este início de ano, um ano bem diferente, porque nós estamos retornando à escola agora depois de um período em que não estivemos presentes lá junto com os nossos amigos, brincando, correndo, e agora, este ano, nós vamos ter essa oportunidade. E imaginem só quantas coisas novas irão acontecer, não é verdade? Eu tô mó curiosa, Eu quero saber quem é minha professora, como é minha sala. Se vai ter coleguinha novos, Se a Aninha vai ser da minha sala. Vai ser muito E legal. olha só, toda essa curiosidade, todas essas dúvidas que a gente tem sobre o amanhã, vocês sabem que tem alguém que sabe e já conhece o nosso amanhã, que sabe o que irá acontecer amanhã? Nós temos alguém muito especial que conhece o nosso amanhã. E você que vai já falar sabe o dele? que irá- Sim, eu Sim. sei. Né, Filipa? Claro que ela vai falar dele. Ela já tá falando da realidade. Então, ela crianças, podia só tá falando com a gente, tá? assim Ela como tá a- falando pra todo mundo, né, tia? Você tá Sim. falando dele. Eu estou falando. E assim, crianças, como a Filipa, como a Aninha, vocês também devem estar pensando no amanhã. O que será que irá acontecer amanhã, neste novo ano? Como será a minha escola? Quem será meu professor? Será que serão professores novos? Será? E sabe, tia May, Oi. vai ser diferente também, porque agora foi depois do Covid. E Isso. aí as coisas vão ser diferentes mesmo. Sim, Verdade. muitas coisas diferentes. E não é só isso. Começando o ano novo, a gente já começa a pensar como será meu aniversário, qual será o tema do meu aniversário. Eu ainda não escolhi, não. Não, mas olha, gente, Também não. tem muitas coisas nós vamos conseguir definir, nós vamos conseguir imaginar e até descobrir, mas nem todas. Mas existe alguém que já sabe e conhece o que irá me acontecer amanhã, que sabe o meu amanhã. Fala, tia, E fala vocês quem é. sabem quem é? Quem é? Pois é, a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que Deus conhece todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. E o Filipe Deus, de viu? Deus, ela vai Deus. falar. Nós podemos confiar nele, nós podemos depender dele. Sim. Sim. Sim, porque Ele conhece, Ele me conhece, Ele conhece você, Ele conhece as pessoas que estão ao nosso redor, Ele conhece cada um em particular. Ele é o nosso amigão, né, tia? Isto mesmo. Deus sabe todas as coisas. Tem uma palavra que quer dizer isso, mas eu acho ela muito difícil. Mas qual é? Fala. é A uma tia coisa ajuda. com ai, Onipresente. Onipresente. Onisciente. Onipotente. Esse é onisciente, onisciente. Ele tem Isso. ciência de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Isso Né, tia? mesmo. E olha, na Bíblia, lá no livro de Salmos é um livro da Bíblia que traz muitas poesias maravilhosas, muitos ensinamentos.
E lá tem um salmo que vai nos mostrar por que nós devemos confiar e depender de Deus. Mas a gente não deve confiar em Deus. Sabe por que Ele criou as coisas? Então, vamos ver esse capítulo deste salmo? Vamos. Tá? Então, você, criança, tem em casa a sua Bíblia? Então, abra aí. Salmo 139. E nós vamos... Isso. E nós vamos ver 3 versículos neste salmo. Ele todinho nos apresenta o porquê depender de Deus, o porquê confiar em Deus. Mas hoje, aqui, na tenda de histórias da TV Polo, nós vamos ver 3 que são muito importantes para o nosso viver. Sim. Quais são, tia? 3 coisas porque devemos confiar em Deus? Confiar em Deus e depender de Deus. Então eu vou convidar vocês, e vocês também, meninas, a falarem comigo aqui, ó. Eu confio em Deus e dependo dele porque... Vamos lá? Vamos. E vocês em casa também, crianças. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu confio em Deus e dependo dele porque... Olha só, vou deixar aqui. Então, Salmo 139, versículo 1. Isto, lá diz que Deus me sonda e me conhece. Então, olha aqui. Tia Meire. Oi. Sonda? Eu vou explicar. Vamos Porque falar juntos sonda agora. não é aquilo que se usa lá no hospital? Também é. Isso. É o nome de um supermercado também, mas não é esse sonda, Filipa. Não. A tia vai explicar. Eu vou explicar. Vamos falar juntos, então, Sim. essa frase. Olha só. Eu confio em Deus e dependo dele porque ele me sonda e me conhece. Então, o que é sondar? Sondar é examinar, é investigar. Por isso eu trouxe aqui, ó, uma lupa. Né? Quando nós temos uma lupa, nós vamos observar as coisas nos mínimos detalhes. Observar, pesquisar, analisar. Quando você vai ao médico, o médico não te examina? Sim. Então, Alguns. Então, alguns, é olha verdade, só, Filipa. quando a Bíblia está falando lá no Salmo 139, no versículo 1, que Deus me sonda e me conhece, quer dizer que Ele sabe tudo sobre mim. Ele me conhece nos mínimos detalhes. É como se Ele usasse uma lupa para olhar tudo. Ele não precisa, mas é assim que eu quero que vocês entendam, que Deus, Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Tudo nos mínimos detalhes. E é como a Felipa nos falou, porque Ele nos criou. Se Ele nos criou, Ele nos conhece. Não é verdade? Ele conhece tudo mesmo? Tudo, tudo, tudo. E o que, Filipa? O que você fez, hein? Então, por nos conhecer... porque eu não sou só boa, né? Eu tenho Isso. uns pensamentos, às vezes, bem ruins. Mas todos nós, né, tia Meire? Isso mesmo. Olha só, Deus nos conhece e Ele sabe que nós não temos condições de sermos inteiramente bons, porque nós nascemos em pecado. Então, olha aqui, ó, nós trouxemos aqui um coração, né? E este coração, ele está triste. Ele está triste. Nisso, E por que ele está aqui preto, nessa cor negra? Porque é no oculto que a gente faz as coisas erradas. Quem é que faz o que é errado na plena luz do dia? Ninguém. Não. E quando se faz coisas erradas, sempre se procura ocultar. Não é verdade? Eu verdade. escondo dos meus pais quando eu faço coisa errada. Eu deixo eles saírem. Ou então, quando eu tô na escola, que eles não podem ver. Que nem naquele dia, tia, que eu falei que
eu peguei o dinheiro, lembra? Lembro. Então, O coração olha, ficou triste, mas depois ficou alegre, porque eu sei que eu me arrependi e Jesus, Deus me perdoou. isso mesmo. E olha, crianças, é assim. O nosso coração é assim, sujo, cheio de pecado. E Deus sabe que eu sou pecador. Mas Deus me ama de uma forma muito especial. O seu amor por mim é enorme. O seu amor pela humanidade é muito grande. É verdade, O tia. que Deus não gosta é o pecado. E o que é pecado, então? Tudo aquilo que entristece. Isto, por isso que o nosso coraçãozinho está assim, ó, triste, porque é tudo aquilo que eu falo, que eu penso, a minha maneira de agir, que desagrada a Deus. Mas Deus, mesmo sabendo que eu sou pecador, Ele fez algo especial por mim. Ele enviou o seu Filho Jesus para que aqui Ele viesse e Ele morresse numa cruz. E lá Ele derramasse o seu sangue, para que eu pudesse ser salva e ter assim os meus pecados e o meu coração limpos de todo pecado, de todas as coisas ruins. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu dependo de Deus. Sim. Ele é o meu Salvador. Mas sabe, Ele foi, Jesus Cristo veio, morreu na cruz. Só que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e depois de um tempo Ele foi morar no céu com o Pai. E porque Ele ressuscitou, porque Ele não está morto, Ele é o meu Salvador. Ai, olha, crianças. Salvador, tia. Ele nos salva da dor. Muito bem, isso mesmo. Então, olha só, crianças, se eu tenho um Deus que me conhece, que sabe como eu sou e que me ama desta forma e que por este tão grande amor Ele enviou o seu Filho que morreu na cruz, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e pode ser o meu Salvador. Vocês não acham que eu tenho que depender deste Deus? Com certeza. Eu tenho que confiar nesse Deus? Sim. Depende. Ó, Tia Mê, posso confessar um negócio? Pode. Confiar, eu confio, sabe? Mas depender é tão difícil. É verdade, porque a gente fica naquela assim, ele vai fazer, eu vou conseguir. Aí a gente não vê nada acontecendo e quer agir, né? Então vamos continuar? Sim! Vamos continuar um pouquinho mais no Salmo 139? Você está aí com a 139. sua Bíblia? Então, olha aí no Salmo 39. 139. Muito bem, meninas, como vocês estão espertas. É nóis, No Salmo tia. 139, lá no versículo 2, na sua segunda parte lá, diz assim, olha, que eu confio em Deus e dependo dele porque Ele penetra meus pensamentos. Muito bem, olha só, elas sabem ler muito bem. Ele penetra os meus pensamentos. Em uma outra versão bíblica diz assim que ele conhece os meus pensamentos. Vocês já pensaram nisso? Gente, olha só, eu tenho um Deus que conhece e sabe o que eu estou pensando agora. Não tem como- Agora. não tem como fingir, né, tia? A professora às vezes está lá na frente da sala, ela não sabe o que os alunos estão pensando. E muitos alunos também não sabem o que o professor está pensando. Mas Ai. Deus sabe o que você está pensando. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que nós estamos pensando. A gente tem que tia pedir Mê. pra ele ajudar a gente a ter bons pensamentos, né, Sim, tia? você sabe por quê? Porque a ciência fala que nós temos cerca de 10 mil pensamentos por dia. 10.000? Muitos a gente nem lembra mais que Poxa pensou sobre vida. ele. Isso mesmo, mas é muito pensamento, não é? Sim. E a Bíblia fala, porque a Bíblia
nos diz que Ele conhece, Ele penetra, Ele sabe o que nós estamos pensando, o que cada um de nós está pensando. Ô, Tia May, nossa, é por isso que eu te falei, sabe? Jesus veio morrer pelos nossos pecados, né? E os pensamentos, às vezes, tem tantos pensamentos ruins, né? E isso daí de vez em quando eu tenho, por isso que eu fico triste pelos meus pecados. Mas às vezes os pensamentos maus vêm, eu penso mal das pessoas, igual você falou. Ó, tinha uma professora no ano passado que ela já entrava e eu já pensava mal dela. Meu Deus, Então, Genipa. gente, Tia Meire, é por isso isso. que a gente tem que pedir pra Deus nos ajudar a ter bons pensamentos, né? Isso, olha só, o que nós estamos falando aqui é que nós temos que confiar em depender de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos ser bons. Verdade. Para sermos bons, nós precisamos conhecer a Deus. E então, nós precisamos usar a sua palavra. E quando nós tivermos dúvidas sobre qualquer coisa, nós temos que orar a Deus e pedir para que Deus possa estar nos orientando para que possamos ter bons pensamentos. E também nós temos a Bíblia, que é o livro que nos orienta, um livro rico em promessas. Maravilhoso. Isso. Nós podemos então nós temos que conhecer a Deus. Sim, conhecer Aí a gente conhece a Deus lendo a Bíblia. Muito bem. Através da Bíblia. E por que precisamos, Felipa, ler a Bíblia para conhecer a Deus? Porque assim, na escola principalmente, nós vamos encontrar muitas pessoas que pensam de maneira diferente da nossa. Verdade. Não é? Então, é na escola que muitas vezes acontecem o racismo, por exemplo. É muito triste, tia. Já vivenciei isso com um coleguinha. Então, o que é o racismo? O racismo é quando nós não aceitamos alguém pela sua cor, ou pela sua maneira de falar, ou pela sua cultura. Então, nós deixamos essas pessoas de lado ou muitas vezes praticamos com elas o bullying. O que é o bullying, então? É quando nós falamos ou fazemos qualquer ação para machucar alguém, não é? Isso. E às vezes são pessoas que pensam que estão fazendo o que é certo. E isso acontece muito nas escolas. Mas é muito triste, tia. Já sofri por ser gordinha. Aí já vi coleguinha sofrendo por causa do cabelo, que é diferente, só porque não é cabelo liso. Mas Deus fez cada um de um jeitinho, né? Então, mas se fosse todo mundo igual, não ia ter graça. Isso mesmo, mas tem pessoas que pensam que podem fazer isso e muitas vezes nós temos que dizer não. E para sermos fortes o suficientes para dizermos não, nós temos que conhecer a verdade e a verdade está na palavra de Deus. Nós temos que buscar na palavra de Deus esse direcionamento. Ela vai nos dar sabedoria, né, tia? E agora nós vamos encontrar também muito na escola, né, a questão da ideologia de gêneros. Verdade. Então, nós temos que estar atentos. E o que é isso, então? É quando muitas pessoas pregam que menina pode ser menino e que menino pode ser menina. Não é? Então, vão vir muitas dessas ideias e às vezes até no nosso livro escolar também isso acontecerá. E o que nós temos que fazer então? Nós temos que estudar a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus está nos falando sobre isso. Porque a palavra de Deus é a verdade, aí a gente vai saber a verdade. Então, e a palavra de Deus, ela condena a ideologia, ela condena o bullying, ela condena o racismo, não é verdade? É verdade. Então, nós devemos conhecer a palavra de Deus para podermos, né, fazer as coisas que agradem a Deus. Então, olha só, eu confio em Deus e dependo dele porque ele penetra meus pensamentos. Muito bem. E agora, lá no Salmo 139, nós vamos para o versículo 23. O 23. Isso mesmo. Sabe, gente, eu confio em Deus e dependo dele porque, olha só, ele conhece o meu coração. Ele conhece o meu coração. A Bíblia fala
que o nosso coração é o centro de todas as emoções. Sim. Então, vocês imaginem o quanto o coração é importante. Não é verdade? Não só para bater, né? Não. Para bombear o sangue. Não. E a Bíblia fala que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Verdade. O coração, então você falou que então, o coração tem sentimentos. E às vezes a gente tem sentimento de raiva, inveja, que mais, Aninha? De raiva, de inveja, de Isso eu já falei, Aninha. cobiça. Cobiça. Querer ser melhor que o outro. Isso, mas por quê? Lá na Bíblia também, no livro de Jeremias, tem um versículo que fala que o nosso coração, ele é enganoso. É verdade. O nosso coração é enganoso. Mas, como nós estávamos falando, lá em Provérbios fala que nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Sabe? Senão a gente se dá mal, né, tia? Isso. Às vezes Tem gente achando que acha que sabe. que nós acha é que que temos sabe, a não verdade. sabe nada. Mas a verdade está na palavra de Deus. Lá na Bíblia nós temos 66 livros. 66 livros com promessas maravilhosas, com coisas lindas para nós aprendermos, para nos direcionar como viver no dia a dia. E isso é maravilhoso, por isso que nós precisamos ler, estudar a palavra de Deus, porque lá está afirmando que eu confio em Deus e eu dependo dele, porque primeiramente ele sonda e me conhece. Também porque ele penetra nos meus pensamentos e porque ele conhece o meu coração. Mas você sabe, Deus tem a resposta para todas as coisas no nosso viver. Só que às vezes isso não é respondido imediatamente. É aí que a gente fica ansioso, né? E às vezes não quer depender de Deus. Isso, às vezes demora para isso acontecer. Não é verdade? Sim. E nós temos que esperar no Senhor, porque o Senhor nos ama e Ele sabe o que é melhor para nós. E olha, você que já é salvo e já aceitou a Jesus como seu Salvador, Ele quer que você coloque a sua vida nas mãos dEle. E nós podemos fazer isso. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos conhece e Ele sabe o que é melhor para nós. Sim. E tem mais uma coisa importante. Agora, para falar para você que nunca ouviu isso, que nunca ouviu falar desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos trouxe a salvação e que nos dá a oportunidade de vivermos de uma maneira feliz e alegres. Por quê? Porque nós dependemos e confiamos nele e sabemos que ele nos dará a vitória. Se você ainda não aceitou a Jesus, esse Jesus maravilhoso em seu coração, olha agora, é a oportunidade. Peça para que ele venha morar no seu coração, para que ele venha tomar conta do seu pensamento, do seu viver, não é? Porque ele te conhece. Melhor coisa não há do que nós dependermos desse Deus, do que nós confiarmos neste Deus. Não é, menina? É verdade. Como nem aquela música, né, tia? Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Isso mesmo. Então vamos só agora falar o versículo que nós mencionamos agora há pouco, que está em Provérbios 3:5. Sim. Provérbios 3:5. E vocês também, repitam aí É conosco. o Vamos lá? versículo, é um pedacinho da palavra de Deus. Isso, um pedacinho da palavra de Deus que nós vamos aprender agora para lembrar, porque lá diz assim, sabe, que nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Deus. Olha, e é o que você falou, né? Que às vezes nós temos pensamentos ruins. Então nós temos que gravar a palavra de Deus no nosso coração. Então agora vamos falar esse versículo que está em Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios pensamentos.
Olha que lindo, não é? Tem duas partes. Isso. Vamos ver direitinho? Vou falar novamente. Então, Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Pensamento, entendimentos. Sim. Então, gente, olha, é assim, não fique achando que você é o dono da verdade, né? Não é? Eu vi o Felipe. Não. Confie no Senhor, né? Então Olha vamos lá. quem fala, Confie no Senhor de todo o seu Seu coração coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muito bem. Provérbios 3, 5. Ei! Então, foi um prazer muito grande retornar este ano. Estamos iniciando e contamos com vocês todas as semanas aqui nos programas da TV Polo, na Tenda de Histórias. Então, aguardamos vocês no nosso próximo programa. Vamos Tchau, lá, Aninha, criançada. pra escola agora, Vamos. sabendo que Deus conhece tudo. Tudo. Tchau, tia Meire. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.